Seja bem-vindo. Hoje, na nossa 31ª entrevista, temos o prazer de conversar com o senhor Germano Rocha, fundador da Marcoprint. Senhor Germano, obrigado pela sua participação. Nada, estou à sua disposição. Senhor Germano, qual cidade brasileira você é? Com quantos anos você começou a trabalhar? E qual foi a sua primeira atividade profissional? Eu comecei a trabalhar no ano de 1968. Eu ainda fazia faculdade, certo? E a minha idade, rapaz, se eu disser a minha idade, você não vai querer mais conversar comigo. Eu estou Por que muito não? velhinho, né? Eu estou com 72, vou fazer agora em janeiro 73. É um menino ainda. Como? É um menino É um ainda. Ah, menino é uma ainda. criança, é. Isso é a É. verdade, é uma criança. O senhor Mas, fazia faculdade de quê? Que mal lhe pergunte. faculdade de quê? Faculdade de administração. Ah, Administração faculdade de de empresa. administração. E aí, qual foi o seu primeiro emprego? Rapaz, por coincidência, na minha classe na faculdade, tinha um gerente da White Martins. E ele me convidou para trabalhar, estava no intervalo de aula, e ele disse, rapaz, por que você já trabalha? Eu digo, não. Você tem carro? Eu digo, eu tenho um Fusquinha. Aí ele falou assim, se quer trabalhar? Eu digo, quero. De escritório. De escritório eu não lhe arranjo nunca. Eu só lhe arranjo um emprego se for para você ser vendedor. Sem vendas, você não vai fazer nada na vida. Então, comecei na White como se fosse um estágio da faculdade e sendo vendedor aprendiz. Passei 5 meses só. Com 6 meses, eu fui convidado para uma outra empresa que vendia material de construção, acessórios, essas coisas. Era uma empresa que era fundada até no Rio de Janeiro, chamada J. Torquato. Passei exatamente um ano lá. Com um ano, eu fui visitar um amigo meu e ele estava lá e me mostrou o que é que ele estava vendendo. Ele estava vendendo chaveiro. E perguntou a mim se eu conhecia alguém que podia comprar chaveiro. Aí eu levei, como eu era vendedor da Torquato, eu estava vendendo para um grupo aqui, que é o grupo M. Dias Branco. Esse grupo, o proprietário era um cara muito simples, porque hoje o grupo M. Dias Branco é o primeiro ou segundo grupo do Brasil em termos de fabricar biscoito, macarrão, essas coisas. Ela, inclusive, ano passado, teve um faturamento maior do que a Nestlé. Ela não é maior, mas no faturamento foi. Eu fui lá e ele me pediu para comprar esses chaveiros. Isso no ano de 73, 1973. E o que é que acontece? O cara me comprou, eu fui lá para vender 100 chaveiros. E o cara me encomendou 5.000 chaveiros. Quando eu cheguei na fábrica, deu um problema sério, porque ninguém tinha produção. Ia passar 3 anos produzindo chaveiros, sabe? E aí, mas deu certo. O que foi? A gente foi fabricando, foi entregando e deu certo. Então, esse proprietário, que era amigo meu da fábrica de chaveiro, ele me chamou e disse: Não, você vai trabalhar comigo agora. Eu digo: Tudo bem. E nós começamos. E ele estava começando a trazer a primeira máquina de etiqueta aqui para o Nordeste.
Então, nós começamos, nesse ano de 73, com a primeira máquina chegando aqui, que era uma Flex, através do Ernesto da Ibirama, que é pai do Jean, e começamos a produzir. E eu fiquei como vendedor viajando para o interior do Nordeste. Teve 2 locais que os donos do supermercado quase me colocou para fora do estabelecimento dele, porque ele disse para mim o seguinte: meu amigo, eu só compro material para eu ganhar dinheiro, para gastar nunca. E esse teu produto, para botar preço nos produtos, você só vai fazer eu aumentar minha despesa. Então, pronto, primeira visita foi assim. Mas, depois, a gente acreditando no produto, e o desenvolvimento era muito claro, nós começamos a trabalhar nesse ano de 73. Então, até então, o senhor estava como funcionário dele. O senhor não tinha uma Não, gráfica ainda. eu era aquele sócio de uma SA, sócio minoritário. Então, eu tinha talvez eu tivesse, que eu nem me lembro, 1% lá. Mas isso é só para dar status, não é coisa. Então, eu desenvolvi o trabalho e esse trabalho ele cresceu. Até que um dia, uns 6 anos depois, eu resolvi sair e montar a, a parte de etiqueta, que naquela época não existia rótulo praticamente, era só etiqueta simples, fabricada com máquina simples e também com máquinas simples. Agora eu me gasguei, viu? Tranquilo, E, sossegado. na época, os insumos, que eram os clichês, essas coisas, tudo era uma coisa arcaica. Arcaica era feita artesanal. Tudo artesanal praticamente. O clichê, a gente tinha que ter um clichê de zinco. Depois do zinco, você tiraria uma borracha e depois dessa borracha que você ia para a máquina para imprimir. O desenho. Os desenhos eles eram feitos num material chamado decadri. O cara ia tirando letrinha por letrinha, transferindo para o papel para você poder fazer o clichê de zinco, entendeu? Então, era uma época muito difícil. E você chegar lá, a melhor coisa que eu tinha lá era quando a gente tirava um pedido de etiqueta branca, sem nada, certo? Mas a coisa foi crescendo, 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 e hoje eu pelo menos, conheci a origem de tudo. A maioria das pessoas hoje que estão com a gente aí, você inclusive, são nossos convidados, naquele tempo o Chico não conhecia, ainda não sabia o que era etiqueta. Então, o que é que acontece? O que era o outro que está que eles fez a entrevista, viu? Então, naquele tempo, eu era praticamente sozinho. Com quem? Com o pessoal da Novel Print, o pessoal da Pracolar, Então, essas empresas que existem hoje, mais modernas, não existiam naquela época. Mas, graças a Deus, nós conseguimos acompanhar
acompanhar a evolução deles. Hoje nós temos uma boa aceitação no mercado. Você chega em São Paulo, quem perguntar, falar em Marcoprint, ele sabe quem é a Marcoprint. E o desenvolvimento da empresa, hoje nós estamos muito bem, inclusive produzindo os melhores tipos que a pessoa precisa de etiquetas. Entendeu? Germano, imaginando aqui que se a época é difícil, mais difícil ainda a região que o senhor estava, né? Porque as pessoas reclamam que até hoje é difícil ter acesso a materiais, a ter acesso à tecnologia aqui em São Paulo. Que dirá o senhor no Nordeste nessa época? Como é que o senhor conseguiu se desenvolver dessa maneira, com tanta dificuldade? Eu usei uma tática muito simples. Eu procurei saber quem eram os fornecedores e, em pouco tempo, em 6 meses, eu era amigo de tudo, de todos. E, através da amizade, né, mostrando muito, como é que se chama? Honestidade, né? O nome, quer dizer, desculpa, eu estou querendo encontrar uma palavra e não estou encontrando. Tranquilo, vai ser citado depois, tranquilo. É crédito. Crédito. Muito crédito, entendeu? Muita gente investiu na gente. A empresa que mais investiu na Marcoprint foi a Jaque do Brasil. A Jaque nos fornecia tudo que a gente precisava, eles estavam com a gente, e faz agora 44 anos, e até hoje a Jaque foi vendida para a Fasson em 2002. E o que é que acontece? Até hoje, nós somos clientes praticamente fiel a eles. Tem outras empresas, nós também participamos, mas essas duas empresas, já que a Fasson, foram de grande valia para a gente desenvolver e crescer, certo? E como Pois é que nós foi a somos... formação dos profissionais que trabalharam na empresa? Porque eu imagino que a veia principal do senhor era de vendedor, mas alguém tinha que estar produzindo, alguém tinha que estar no financeiro. Como é que foi desenvolver essa mão de obra local? A gente trouxe de São Paulo uma impressora, e esse impressor desenvolveu muitos funcionários. E é como eu digo sempre, quando o cara quer trabalhar, ele vai para todo canto, né? Então, vê esse rapaz de São Paulo, passou um tempo e até hoje ele ainda mora aqui. Até hoje ainda mora aqui. Mas que foi duro, foi. Mas o que acontece é que as fábricas também davam muita ajuda. Por exemplo, a Ibirama é quem fazia as máquinas. A Ibirama é que fazia as máquinas. A maioria dessas fábricas de máquinas aí não existia. Então, era a Ibirama e apareceu o Gilson na GGS. Não sei se você ouviu falar. A GGS foi a segunda produtora de máquinas, certo? Mas a dificuldade foi grande, mas a gente foi aprendendo e foi levando e foi vendendo. Então, hoje, o Ceará não é nem a pessoa, é o Ceará, é um dos maiores consumidores de papel autoadesivo do Brasil. Nós devemos estar em terceiro ou quarto lugar. Então, você imagina que a gente vindo aqui do Nordeste não tinha. Hoje ainda, eu tenho umas máquinas, a marca New Peter, que para eu ter assistência dela, cara tem que vir de São Paulo para cá ainda hoje. Ainda hoje. Mas hoje a gente já tem a
como é que se chama? O trajeto para você ter a pessoa aqui, hoje está mais fácil. Hoje está muito bom para você montar negócio, porque você tem tudo. A distância não impede. Você tem transporte aéreo, você tem isso, e tudo você tem. Naquele tempo ninguém tinha. Naquele tempo ninguém tinha, mas foi uma dificuldade grande, mas sem medo de dar errado. Perfeito. E por que Marco Print? Marco Aprint, Qual a origem do nome? essa, essa daí é que é uma coisa engraçada. Eu estava, na época, querendo fazer a fábrica, qual era o nome que eu ia dar, esse negócio. Eu ia andando no centro aqui de Fortaleza e um representante da La Fonte, aí de São Paulo, era muito amigo meu, ele vendia fechaduras, essas coisas, e eu olhei a placa deles e eu adorei o nome que ele tinha, que era Marco. Só isso, Marco. E eu gostei do nome, gostei até da maneira de escrever. E o que foi que aconteceu? Eu disse, rapaz, como é que eu vou botar? Eu gostei desse nome, Marco. Aí eu disse, sabe uma coisa? Tudo é print, então eu vou botar Marco Print. Até hoje, o engraçado, todo mundo pensa que o meu nome é Marco. Que seria o caminho natural, né? Por isso as pessoas pensam isso. Eu estava achando muito curioso, realmente, a origem do nome, porque Marco Print, germano fundador, eu não estava conseguindo encontrar a ligação de uma coisa com a outra. Aí o nome ficou super interessante agora. Inclusive fui um dos fundadores da Bier, fui vice, eu era muito amigo do Shed, e na época ele era presidente, e eles queriam botar um presidente, um vice do Nordeste para começar a expandir a Bier, e eu fui por 2 anos o vice-presidente da Bier, com o Shed presidente, Muito entendeu? bom. Deu a sua contribuição também para o setor. Foi, era o que a gente queria, desenvolver, porque eu não sou muito de muita política, mas era uma maneira de você ajudar a desenvolver o setor. E esse Perfeitamente. setor foi Parabéns. crescendo, hoje você não sabe nem quantos tem, né? É verdade, é. Esse trabalho pioneiro que vocês começaram deixou um legado, não só para a BIEA, como também para o segmento. Exatamente. Mas eu, como você talvez até nem me lembre de mim, é porque eu sou meio afastado mesmo. Eu não sou de estar. Eu fui várias reuniões aí na Bier, aí onde era vizinho a um hotel Mercury, né? É isso mesmo. Pronto. Eu fui várias reuniões. Depois de mim apareceu, porque apareceu o Luciano da Aron, que ele entrou depois. A Aron, na época, falaram em... Por quê? Não posso falar. Falaram em montar essa empresa. E essa empresa hoje também foi muito bem desenvolvida. E o que é que acontece? A gente já ia para as reuniões aí na Bier, e o que é que aconteceu foi o seguinte: quem entrou para ser o presidente foi o Mário, lá de Belo Horizonte, certo? Então, é uma turma bem coesa, que quase todo mundo participou, a, a, inclusive tendo participação como é que se chama? Na administração, na gestão, depois da nossa. Então, a gente fazia muito, na época, como eu estou ruim de cabeça, mas a gente ia para o hotel para fazer aquela festa. Festa não, ou como é que chama aquilo? Foi muito, né?
Fazia-se a cada 2 anos um encontro na BR. Exatamente. Estou aqui para me ajudar aí agora. E, e a gente fazia isso em Bragança, no hotel agora eu não estou lembrando mais. Então, a gente fazia muitas reuniões anuais no Hotel Vacância, lá de Bragança, Hotel Vacância, e depois os meninos foram ganhando dinheiro e fazer a reunião no Mediterrâneo. Nós fizemos reuniões até no de Rio das Pedras, muito boas reuniões que foram feitas. E a coisa foi crescendo e está no que está hoje. Voltando para a Marco Print, o senhor disse que começou com a etiqueta, os primórdios da etiqueta. Hoje, imagino que o maior volume da Marco Print sejam rótulos. É isso mesmo? Esse é o caminho. Hoje são rótulos. Praticamente rótulos. Como é que o senhor vê hoje a situação dos rótulos? Tem muito volume, justifica uma New Peter. Outros pegam pequenos volumes, vão para digital. Vocês trabalham com essas duas tecnologias. Qual que é a visão que o senhor tem a respeito disso? Nós trabalhamos direto com flexografia por causa dos volumes. Essa parte da digital é que trabalha com volumes menores, mas depende muito de custo e do mercado que nós estamos hoje. A região aqui, para pequenas coisas, eles têm um mercado grande, mas tem uma coisa, o preço não pode ser grande. E o que é que acontece? Para você ter máquina digital, você vai ter que ter muita assistência, assistência tanto técnica como da máquina. Então, é muito pouco hoje aqui no Nordeste você ter a parte digital. Mas já tem gente começando. Aí eu prefiro esperar um pouco para depois começar com mais pé no chão. Porque o investimento é um investimento alto. E esse investimento você tem que entrar com o pé no chão para não jogar fora tudo aquilo que você fez. É verdade. Prudência é uma coisa importante no mundo dos negócios também. É o principal. Se não for a prudência, você pode fazer alguma coisa e não é nem por causa que você não trabalha, não, é porque é o mercado que manda nisso. Entendeu? Então, eu estou muito relutante ainda a fazer a parte digital. Entendeu? Perfeito. Senhor Germano, como é que está o plano de sucessão? O senhor continua à frente dos negócios? Algum Rapaz, filho já tomou a cadeira? é o seguinte, eu acho que não tem esse negócio de tomar cadeira, muita gente pensa assim, mas eu acho que quem faz uma coisa tem um tempo. E enquanto ele está produzindo, enquanto ele está dentro do negócio, isso não faz mal a ninguém. Tem que se juntar aos filhos, amigos, para poder a gente produzir uma coisa para depois deixar e sair. Esse negócio de férias, eu detesto férias. Eu detesto férias. Então, o Germano Júnior é quem fica à frente da parte comercial, certo? Eu tenho a Raquel, que fica na parte administrativa, financeira, e eu fico fazendo raiva a todo mundo. Eu fico um pouco na produção, um pouco nas compras, que praticamente esses setores vulneráveis da empresa, normalmente eu sempre estou dentro dele para orientar ou dizer a gente não fazer besteira. Ninguém pode ficar inventando coisas que ainda não é o momento certo.
Você tem que esperar sempre o momento para poder fazer. Então, eu ia a todas as reuniões que a gente fazia, até nos Estados Unidos, né, com a própria ABEA. O Cheddar que fez muitas investidas lá nos Estados Unidos para a gente conhecer as fábricas de lá, a fábrica de papel, a fábrica de ferramentas. Então, nós fizemos muito esse tipo de estágio. E o Germano Júnior ele já ia quando tinha 16 anos. Quando tinha 16 anos, já ia comigo, eu já levava ele. Então, esses meninos são mais sabidos que a gente, né? Ele hoje domina tudo, faz tudo, tá entendendo? Eu, praticamente, se eu sair, eu não vou fazer falta. Entendeu? Agora, se eu sair, agora querem me matar, me tire, né? Não é não? Tá, Então, eu é estou muito ali, justo. nós estamos. Agora, eles têm que entender que a gente está produzindo em conjunto, para quando sair, o barco continuar andando Eu, de uma maneira, como é que se diz, eficaz, de uma maneira que você vai aplicar tudo que você aprendeu. eu acho que nada substitui a experiência. Então, tenho certeza que nenhum deles vai querer abrir mão da vossa experiência. Tomara, né? Analisando toda a sua trajetória profissional, a montagem da vossa empresa, tudo valeu a pena? Valeu a pena pagar todo esse preço? Valeu. Foi muito, como é que se diz? Muita relutância e muita coisa. Porque você não pode pegar tudo que você tem e jogar em cima de uma coisa. Então, o que é que acontece? Tudo foi feito paulatinamente, degrau a degrau. E nós chegamos a um ponto que, se você um dia conversar com os principais fornecedores e você falar na gente, ó, e a Marcoprint? Nós somos uns bons compradores de matéria-prima, nós temos um volume razoável. Todas as empresas como a Fasson, como a Convert, como o Polacrio, todos consomem, todos nos visitam como se nós fôssemos um dos principais fornecedores. Clientes. Né? Clientes. E os clientes que nós temos clientes até aí em São Paulo. Nós fornecemos a alguns clientes aí em São Paulo e no Nordeste, porque aqui no Ceará está começando a ter, mas não tem essa quantidade de clientes que você possa fazer um mercado, uma carteira de clientes razoável. Então, você tem que sair daqui. Nós saímos, e hoje nós temos uma clientela muito bem, não é a maior do Brasil, nem é a menor do Brasil, mas que deu para a gente desenvolver o mercado e todos eles respeitam a gente. Inclusive, os meninos aqui em Fortaleza devem ter uns 5 fabricantes, 6. Eles vivem, quando chegam lá na fábrica, o vendedor da, vamos dizer, da Fasson diz: rapaz, o fulano ali diz que você é quem manda aqui, é quem fabrica mais, é o maior. Eu digo: rapaz, não existe maior nem menor. Existe o que você produz e se satisfaz com isso. Por quê? Porque você fazendo isso, você está se ajudando e está ajudando os outros também. E nós temos em termos de faturamento, em termos de consumidor de matéria-prima, nós estamos
aqui no Nordeste entre os 3 primeiros, certo? Eu não posso correr atrás do Chico, né? Mas é muito amigo, eu sou muito amigo dele e torço sempre para que ele cresça mais. Amém. Aliás, todos nós, né? Aproveitando esse gancho, Germano, que conselho você daria agora para o pequeno empresário do nosso segmento que está lá produzindo a sua etiquetinha branca e o sonho dele é um dia vender rótulo? O que o senhor pode dizer para esse empresário? Ele está num caminho muito bom, porque começar com a etiqueta branca é uma coisa que vai dar um ânimo a ele. Mas ele ir para a parte de impressão como se diz, é o ponto alto do negócio que ele está montando. Aí ele tem que ter esse setor de impressão e ter o setor das etiquetas brancas, que ela evoluiu muito em função de que as fábricas precisam de colocar os códigos, essas coisas, e tudo é na parte de etiqueta branca. Isso não quer dizer que ele fazer só rótulo seria o ideal. Vamos dizer, se a gente consumir 100 mil metros de papel, a gente faz 70% de rótulos, 30% ou 20% de etiqueta branca. Porque, inclusive, os clientes de rótulo, eles consomem também a etiqueta branca. E você tem que ter ali para exatamente não deixar ele ir para 2 cantos. Entendeu? Tá certo. Senhor Fernando, foi um prazer conversar com o senhor, aprendemos bastante aqui. Que o senhor continue ainda há muito tempo na Marcoprint, fazendo com que a empresa cresça cada vez mais e tenha certeza que o senhor já deixou o seu legado. Nós estamos hoje com 44 anos, né? 44 anos, e parece que nós começamos ontem. Ninguém Isso é muito bom, esse sentimento é muito bom. Isso é que é importante. Perfeito. Grande abraço para o senhor. Um grande abraço para você. Desculpe a gagueira, viu? Tranquilo, sossegado. Deixa eu aproveitar e cumprimentar seu filho, que lhe deu a parte técnica, o senhor Germano. É Germano Júnior ou não? Germano Júnior. Aparece aí, Germano. Aqui ele. Prazer te conhecer, Germano. Prazer. Obrigado pelo apoio, viu? É isso, estamos aqui à disposição. Tá certo. Forte abraço para você. Um abraço. Também quero agradecer, viu? Obrigada, seu Germano. Obrigada aí, Germano Filho. Aqui, no nome da associação, a gente fica muito feliz aí com a participação de vocês. Uma história também que vale a pena ser contada, né, William? A Vivi não pode falar muito quanto tempo ela está na Viena. Vai entregar a idade. Ainda tá uma menina. Imagina. Faz tempo. Obrigada mais uma vez aí, viu, seu Germano? Está ok. Obrigada, William, também, viu, pela Obrigado. colaboração aí mais uma vez. Um abraço. Tchau, filho. Obrigado.